Vocês lembram que aqui no Cidade Alerta Sergipe nós mostramos uma reportagem sobre denúncias na região da SS100 na Barra dos Coqueiros, sobre falta de iluminação e também de postes no meio da calçada, atrapalhando as pessoas, os transeuntes, os pedestres. Então, eu recebo aqui no estúdio do Cidade Alerta Sergipe o representante da Energisa, o senhor Marcelo Medina. Muitíssimo obrigado pela participação do senhor aqui no programa. Boa tarde. Boa tarde. O problema de iluminação, primeiramente, ele já foi solucionado? A Energisa, por exemplo, já entrou em contato também com a Prefeitura da Barra, que a Prefeitura da Barra dos Coqueiros se pronunciou nesta matéria? Ô, Diego, boa tarde a todos os seus telespectadores. Nós ontem, ao contactarmos ontem com o programa, a gente não tivemos tempo de esclarecer o que acontece com a iluminação ali daquele trecho da SS100. Na verdade, ali é um trecho que inicialmente ele foi construído pelo DR. As contas elas eram também de responsabilidade do DR. Houve um problema de inadimplemento lá no passado que já foi resolvido. Entretanto, no momento que ficou sem energia, que teve que fazer o corte por conta da falta de pagamento, houve o furto de vários trechos, vários vãos de cabos daquela rede. Bom, depois que a situação regularizou, nós conversamos com o DR e o DR colocou que não tinha orçamento nem para repor aquela rede, nem tampouco, caso ela fosse reposta, para custear a iluminação daquela via. É a mesma coisa que acontece, então, ali na ponte Barra-Aracaju? Só que a ponte hoje está ok, O problema está na SS100, que, na verdade, se perdeu alguns trechos, grande parte dos trechos de cabo. Dê licença aqui rapidinho, continua aqui no programa. Olha, deixa eu voltar aqui para aquele assunto que a gente estava falando em relação a pontos de escuridão lá na região da SS100, na Barra dos Coqueiros. O Marcelo continua aqui. Obrigado aí por ter esperado a gente voltar a falar sobre este assunto. A comunidade, então, vamos continuar com o assunto. Um problema em que há esse furto, que é caso de crime da fiação, mas um problema que também precisa ser resolvido juntamente com a Secretaria de Segurança Pública, juntamente com a Prefeitura, Qual é a estratégia, ou quais as estratégias estão sendo adotadas para que esse tipo de problema não ocorra mais? Bom, Diego, é o que a gente estava falando antes, que, assim, cabe a nós, o nosso papel, assim que for demandado por colocação de rede, fornecimento de energia, a gente cumprir com esse papel, que é a obrigação que a Energisa tem com a sociedade, com a população. Bom, mas nesse caso específico, ali é uma região que não é de responsabilidade nossa colocar aquela iluminação. Não é de responsabilidade nossa colocar os trechos de cabo que foram furtados. E de quem é? No caso do DR, que é o proprietário daquela rede. Então, nesse caso, o DR teria que nos solicitar um orçamento, aprovar esse orçamento para que a gente pudesse fazer a rede. E a iluminação pública, de uma forma geral, não no caso ali daquele trecho de rodovia, isso eu acho que é bom esclarecer, em todos os municípios é de responsabilidade das prefeituras. Então, a Energisa ela tem foi definido, é definido na Constituição inicialmente, que a iluminação pública é de responsabilidade da Prefeitura, e desde 2015, se não me engano, houve uma determinação do órgão regulador da Justiça que nenhuma distribuidora de energia no Brasil ela poderia fazer mais a manutenção da iluminação pública. Então, na explicação de ontem, o senhor, inclusive, falou que os postes que estão ali no meio da calçada não é de responsabilidade também da Energisa. No caso, seria do governo municipal. Aí, em relação aos governos municipais, a gente sabe que, por exemplo, as fiações, às vezes, estão sendo atingidas por galhos de árvores. Como tem sido feita a cobrança da Energisa, uma vez que a poda, esse tipo de serviço, é de responsabilidade também do município? Do município, exatamente. Nesse caso, existem situações que são situações de risco, onde a rede já está se aproximando, a vegetação está se aproximando da nossa rede. Nesse caso, a Energisa vai, normalmente demandada pelas prefeituras, ela vai e faz, então, essa poda. Nós temos hoje já uma condição de triturar isso aí, e a gente fornece para o pessoal que produz material para agricultura familiar. Então, a gente é demandado pelas prefeituras e, no caso de risco iminente, a própria população liga para a Energisa e nós vamos lá no local onde foi indicado
e fazemos a poda quando a gente vê que realmente a situação está de perigo para a população e para o fornecimento de energia de uma forma geral. Aproveitando a oportunidade que o senhor está aqui, eu vou fazer um apelo também da comunidade ali do bairro Siqueira, Campos, na Praça Dom José Tomás. Lá nessa região do Siqueira, se tiver um ponto de referência, a comunidade passa aqui para a gente repassar para a Energisa, que tem muitas árvores também para a prefeitura, que é a responsável pelo serviço. Eu deixo aqui registrado este pedido à população. Inclusive, a gente já fez matéria mostrando que a comunidade tem reclamado bastante das árvores que, além de estarem encostando nos fios, tem prejudicado a iluminação pública. Consequentemente, a praça fica escura. E aí a gente já sabe o que acontece. Voltando aqui ao problema lá da Barra dos Coqueiros. Então, os postes no meio da calçada, por enquanto, vão continuar, né? Esses postes, inclusive, nós já tivemos, a Energisa já teve contato com representantes da prefeitura, né, indicando a necessidade de se retirar, né, porque, inclusive, aqueles postes, eles não são nem no padrão nosso, eles são um poste de iluminação pública exclusivamente. E na segunda-feira a gente está enviando ofício, né, como um trabalho, né, de cidadania da empresa, né, como um trabalho de responsabilidade social, avisando e mostrando à prefeitura que ali é uma situação de risco, né, que a prefeitura precisa resolver o mais rápido possível. Com relação ao que você falou da praça, né, a sua produção tinha entrado em contato já com a Energisa hoje à tarde e já há uma equipe que está se deslocando para lá para verificar a situação e dar o devido encaminhamento para a situação encontrada da vegetação na nossa rede. Marcelo, muitíssimo obrigado pela participação, pelas informações. Obrigado mesmo. A população precisa de esclarecimentos. Um ótimo final de semana para o senhor. Muito obrigado. E a Energisa que agradece a oportunidade de sempre estar esclarecendo problemas relacionados a fornecimento de energia e sempre a contribuir também com a sociedade. Obrigado.